Liturgia da Palavra. Será que durante a Santa Missa eu estou conseguindo me alimentar da Palavra de Deus? Ou simplesmente estou ali escutando e deixando meus problemas, as minhas preocupações, os meus compromissos pós-missa ficarem ali tomando minha atenção? Vamos juntos continuar o caminho da catequese missionária. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria Santíssima, a primeira catequista, interceda por nós. Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez hoje para continuar esse lindo bate-papo sobre a Santa Missa explicada, né? Mas antes de começar, eu venho convidando você que está assistindo já esse episódio e não assistiu o anterior. Eu convido você a parar um pouquinho, ir lá e assistir o primeiro, onde nós falamos sobre os ritos iniciais. É muito importante a gente se preparar, estar preparado para esse momento que a gente vai comentar hoje, que é a liturgia da palavra. Então é necessário que eu realmente participe, vivencie os ritos iniciais, para que eu consiga estar participando da liturgia da palavra. Esse momento é muito importante na Santa Missa, que é um momento de diálogo entre Deus e o seu povo, e o seu povo e Deus, né? Então é muito importante a gente dar esse valor, né? Quantas vezes a gente foi questionado em relação a utilizar a Bíblia dentro da Santa Missa, né? Então a liturgia da palavra dentro da Santa Missa nada mais é que são leituras retiradas da Bíblia, né? Então, é necessário que eu esteja preparado, eu participe lá dos ritos iniciais de maneira adequada, deixando que o Espírito Santo realmente abrace meu coração e eu consiga me alimentar da palavra de Deus durante a liturgia da palavra. Então, a finalidade da liturgia da palavra, eu vou até ler aqui um trechinho que eu achei muito bonito. Diz assim, ó: a finalidade da liturgia da palavra é reavivar o diálogo da aliança entre Deus e seu povo. Nesse diálogo, a atitude do cristão é de escuta atenta e amorosa. Olha, escuta atenta e amorosa. Eu não sou um mero espectador que só assiste. Eu participo. A atitude do cristão é de escuta atenta e amorosa, para que Deus possa falar dentro da realidade bem concreta da vida. E também de resposta, acolhimento sincero, de adesão consciente, de decisão convicta e de conversão. Então eu não vou lá me alimentar da palavra de Deus somente ficar escutando pessoas lerem a, as leituras e ficar por isso mesmo. Então é necessário que eu realmente me concentre, eu me envolva, eu participe da liturgia da palavra e assim permita que o meu coração se preencha, né? Toda a liturgia da palavra gira em torno da mesa da palavra, né? Nós temos ali duas mesas, né? Que é a mesa da liturgia da Eucaristia, que é o altar, que nós vamos estar vendo no próximo episódio, e a mesa da palavra, que é o ambão, onde são feitas as leituras, o salmo que a gente vai estar vendo. Então, ela se concentra ali, na mesa da palavra. Então, vamos juntos tentar entender
passo a passo, como se divide essa liturgia da palavra, né. Muitas vezes, torna-se meio confuso, se a gente não prestar atenção no significado, né, das leituras. Então é importante que nós, como cristãos, realmente nos concentremos e participemos, nos alimentando da palavra de Deus durante a liturgia da palavra. Vamos juntos então. Bora lá? Iniciando então, a gente vai começar a falar sobre as leituras. As leituras durante a liturgia da palavra são 4. Mas como 4? Assim, né? Você pode ter perguntado. Sim, nós temos a primeira leitura, a segunda leitura e o evangelho. E entre a primeira e a segunda leitura, nós temos o Cântico do Salmo, que também é tirado da Sagrada Escritura. Então, nós falamos que temos 4 leituras na missa dominical, certo? Geralmente, na missa durante a semana, nós não temos a segunda leitura, onde do Salmo eu já vou daí para o Evangelho, né? Como que são divididas essas leituras na liturgia da palavra? Nas missas dominicais, como eu falei que são 4, eu tenho a minha primeira leitura, que é tirada do Antigo Testamento, né. Depois dela, eu tenho o meu salmo, certo. Após o salmo, eu tenho a segunda leitura, que ela é tirada do Novo Testamento. E após eu tenho o evangelho, que é assim o ponto culminante da liturgia da palavra, certo? Vamos guardar isso. Primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, segunda leitura tirada do Novo Testamento e o ápice eu fecho com o meu evangelho, né? O salmo eu vou falar no item seguinte, então deixar ele quietinho o povo, né? Um pouquinho. Nesse momento das leituras, é muito importante a participação do povo, né, a minha participação durante a leitura, né. No momento em que o leitor vai fazer a leitura, antes até eu vou fazer uma ressalva, a leitura da palavra feita por uma pessoa é um ministério do leitor. Então, aquele que vai fazer a palavra lá, ele não só simplesmente está indo ler um texto, ele está indo proclamar a palavra de Deus. Então é um ministério, né? É um serviço ao Senhor. Ele está sendo porta-voz do Senhor naquele momento. Ele está pegando uma leitura bíblica e fazendo a proclamação da palavra de Deus, né? É muito importante frisar isso, a importância do leitor durante as Santas Missas, né? E é importante que nós, como Assembleia, como povo de Deus, realmente participe durante essas leituras, né? E como que eu vou participar? Primeiro, eu tenho que ter atenção, né? Eu não posso ficar mexendo no celular. Na hora que chega, muitas vezes eu deixo no silencioso o celular, mas na primeira tremidinha que dá ali no meu bolso, eu já tiro para ver a mensagem que é. Eu não posso perder a atenção, né? Eh, eu não posso ficar prestando atenção no meu irmão que está do lado, que roupa que ele veio, que jeito que ele tá. Então eu tenho que estar realmente submerso nesse momento da liturgia da palavra. O povo tem que escutar atento. Eu preciso escutar, né? Nesse momento das leituras nós estamos sentados, né? Com diferença só do Evangelho, mas todas as outras leituras nós estamos sentados para que essa palavra de Deus realmente faça um ecoar no nosso coração, que essa voz de Deus penetre lá dentro, que eu consiga me alimentar
realmente dessa palavra e ela não entre por um ouvido e saia por outro, né. Dessa maneira, eu vou conseguir, receber esse alimento e comparar com o meu contexto de vida atual, né, com as minhas alegrias, com as minhas tristezas, com os meus problemas, com as minhas tribulações, com os meus conflitos diários. Então, para que isso aconteça, eu preciso estar muito atento. Eu preciso participar realmente e me alimentar com essa palavra. Dessa maneira, né, a palavra vai penetrar no nosso interior, no nosso coração e vai começar a iluminar, causar até questionamentos que precisa. A palavra de Deus precisa fazer com que questionamentos surjam sobre a minha conduta, sobre o meu dia a dia, sobre as escolhas que eu estou fazendo, sobre a minha consciência. Será que eu estou realmente traçando o caminho correto? Então, é muito importante nessas 4 leituras. A primeira leitura, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho penetrarem. Nesse momento, eu vou me alimentar da palavra de Deus, para que ela cause um reboliço realmente dentro de mim. É necessário. O que acontece quando nós estamos doentes fisicamente? A gente vai no médico, não é? Vai tomar um remédio para determinada doença, específico para aquela doença. Muitas vezes, esse remédio causa uns agitos dentro da gente para que o vírus ou a bactéria que está me causando a doença seja combatida, não é? Da mesma maneira é a palavra de Deus. Na hora que eu me alimento realmente dela, na hora que eu deixo com que ela realmente ilumine meu interior, minha alma, meu coração, ela vai causar também um reboliço, que são esses questionamentos, onde eu começo a perceber: "Nossa, Jesus agia dessa maneira. Será que eu estou tomando a decisão correta? Será que eu estou fazendo a escolha correta? Será que eu agi da maneira certa naquela ocasião no meu trabalho? Será que eu estou agindo de uma maneira correta como pai, como filho, como mãe? Será que eu estou agindo da maneira correta como o cristão servo que eu tenho que ser?" Então, esses questionamentos precisam acontecer. Muitas vezes não acontecem ali, durante a Santa Missa, mas se nós nos alimentarmos realmente da palavra, isso vai entrar lá dentro e vai criar raiz. Daí, na hora que eu vou embora, aquilo vai remoendo, né. O que que acontece com a vaca, né? Ela se alimenta, tudo e tal, e depois ela fica ruminando tudo aquele alimento. Nós precisamos fazer isso também. A partir do momento que eu me alimento realmente da palavra de Deus na Santa Missa, eu preciso ruminar ela depois, para que ela realmente cure, transforme, modifique o meu coração e a minha alma, que muitas vezes não estão adequados conforme a vontade de Deus. Bom, agora como eu falei, eu deixei para a gente comentar separado, né? Qual que seria essa quarta leitura da liturgia da palavra? Que é o Salmo, né? O Salmo responsorial, o Salmo de resposta, né? Por que que ele é colocado assim, nomeado assim como salmo de resposta ou salmo responsorial na celebração litúrgica? Porque o salmo, ele é uma resposta, uma extensão à primeira leitura. Nossa, João, prestem atenção para vocês isso quando a gente participa, tem a primeira leitura que é tirada do Antigo Testamento, né? E daí o que que vai acontecer? O salmo vem complementando, vem sendo uma extensão da primeira leitura, né?
E como que ele é resposta à primeira leitura? De 2 maneiras ele a gente pode explicar que ele é resposta da primeira leitura. Primeira, porque o povo vai responder com um refrão os versos cantados pelo salmista, né. Então já é uma extensão, é esse diálogo onde o salmista canta o estrofe e o povo, a assembleia, responde com o refrão, né. E a segunda, porque o salmo, ele é escolhido de acordo com a primeira leitura e de alguma maneira vai ecoar tudo aquilo que foi falado na primeira leitura, né. Então por isso, o salmo ele é um cântico que não pode ser substituído por qualquer outro tipo de música dentro da liturgia da palavra. O salmo é uma leitura bíblica, então ele deve ser cantado, conforme a leitura que está ali, conforme o tempo adequado. Eu posso usar N melodias, se a gente for ver aí, melodias da Canção Nova, melodias, Senhor, de que a gente tem nas nossas paróquias, sem problema nenhum. Eu não posso fugir, à letra que vem ali, que é da Sagrada Escritura. Então eu não posso, substituí-lo, né. Outra coisa que é bom, dar uma ressalva, o salmista, ele está sendo um instrumento de Deus ali. É um dom que ele recebeu de cantar, então é preciso com que ele aproveite esse dom também para proclamar a palavra de Deus, como a gente falou na no anterior item anterior, o ministério do a leitura da palavra de Deus, que é a proclamação da palavra de Deus, é um ministério. Então não é simplesmente ir lá catar e sair cantando, né. O salmista vai proclamar o salmo através do cântico. E o salmista é tão importante porque ele não fica ali junto com o grupo de canto na hora de proclamar. Ele vai lá na mesa da palavra, lá no ambão, lá na frente, né. Muitas vezes ele sai ali só um pouquinho antes de cantar o salmo, ele sai e se dirige lá à palavra, para que esteja preparado para proclamar a palavra de Deus. O próximo passo, né, será o cântico de aclamação ao evangelho. É o momento em que o Senhor vai proclamar a palavra de Deus, onde nós que somos dignos, e herdeiros da ressurreição de nosso Senhor, vamos ficar em pé e com o cântico aclamar o santo evangelho que vai ser proclamado pelo servo de Deus, que é o padre que está ali no momento e que vai fazer a aclamação, a proclamação do evangelho. Então é muito importante nesse momento que nós, como participantes, como membros desse povo herdeiro, fique em pé, se entusiasme com a palavra de Deus, né? Em alguns momentos, algumas comunidades é feita a entrada da palavra, né? Então fica a critério de cada um, mas é muito importante que nesse momento realmente o povo fique de pé, indicando respeito, gratidão, acolhimento ao Deus mensageiro que está no meio de nós. E agora chegamos ao ponto culminante da leitura da liturgia da palavra, né? Que é a proclamação do Evangelho, né? Por que ponto alto, né? Vamos fazer uma análise aí, né? Durante a primeira, segunda leitura e o Salmo, o povo, nós, Assembleia, ficamos sentados, ouvintes, atentos, posição de escuta, né, aquela palavra. Já no Evangelho, através do canto de aclamação, a Assembleia já é convidada a ficar em pé, né, em prontidão,
prestes a ouvir o Senhor Jesus, né, através do Santo Evangelho, né. Então, quem preside já exclama, né: "O Senhor esteja convosco". Olha que coisa mais linda, né. Daí a assembleia já responde: "Ele está no meio de nós". E daí é feita a o anúncio da leitura do evangelista, do capítulo, versículo, tudo e tal, e nós traçamos as 3 cruzes, né, na testa, na boca e no peito, né. O evangelho, ele é a única leitura na qual o próprio Cristo vem falar direto para com os nossos corações. Então, você ficar em pé ali é uma atitude de respeito ao nosso Deus. É uma atitude de tipo: "O meu Senhor, o dono da casa está no meio de nós", né. E com as 3 cruzes que a gente faz, onde a gente não fala nada, simplesmente só traça essas cruzes, né, e nos purificamos e nos assinalamos com a cruz vitoriosa do nosso Cristo, lembrando do nosso batismo, onde nós fomos, chamados, abraçados, acolhidos no povo de Deus. Então é necessário que nessa hora se demonstre realmente esse respeito, de ficar em pé, em prontidão, né. O Senhor está no meio de nós, então nós precisamos, como assembleia, dar esse devido respeito e amor ao nosso Deus. Mais um ponto muito importante na liturgia da palavra, que é a homilia, né. Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei legal, que explica, um pouquinho. O termo grego homilia, né, reflete a experiência humana de estar em companhia, de ajuntar-se, de conversar, de ter e estar num relacionamento profundo de proximidade, de frequentar a companhia de amigos, né. Então a homilia é um momento em que o nosso sacerdote, o padre que está ali presidindo a missa, vai ser o próprio Cristo para explicar a palavra de Deus, né. A homilia vai ser uma profunda relação, uma interligação entre a Bíblia e a celebração da vida, né. O diálogo amoroso entre o próprio Deus e nós, o povo que está ali presente, né. A homilia ela deve tratar se tratar da pessoa do próprio Cristo, de toda a vida e missão do nosso Senhor, né, que são lidos no Evangelho, né. É tão importante esse momento também que o povo, a assembleia fica toda sentada, né, como ficou Maria de Betânia, né, aos pés de Jesus, para ouvi-lo. O gesto de se sentarmos, nos sentarmos, né, nesse momento, significa nos predispor, a nos abrir realmente, para a atenção interior ali, a gente está realmente, envolvido nesse momento, sim, para que a gente consiga absorver tudo aquilo que é ensinado pelo nosso próprio Deus, né. 3 elementos são muito importantes, durante essa, homilia, que não pode ser omitir, né. Qual que é o primeiro elemento? É a interpretação da palavra de Deus, a interpretação da mensagem deixada na Sagrada Escritura, ali feita, proclamada na liturgia, né. É realmente interpretar o que se está dizendo ali. Segundo elemento, qual a aplicação, né, qual a atualização dessa mensagem na nossa vida da Assembleia, na nossa vida como comunidade, na nossa vida como povo, como servo de Deus que ali estamos, né. E o terceiro elemento, que é o elemento litúrgico, né, ou seja, a aplicação dessa mensagem na celebração litúrgica e a assembleia que ali celebra, né. Então, é muito importante
nós estarmos atentos nesse momento também, não só durante a leitura do Santo Evangelho, mas sim durante a homilia, onde o próprio sacerdote está sendo instrumento de Deus ali para que toque o nosso coração, né. Nesse momento tem muita coisa que eu muitas vezes não entendi das leituras, da proclamação ali do evangelho, e através desse instrumento de Deus que é o sacerdote nesse momento, eu vou conseguir me alimentar realmente profundamente da palavra de Deus e vou ser conduzido ao mistério da Santa Missa. Então, é isso que eu devo esperar da homilia, né? Que ela ajude nós, cristãos, né, a situar essas leituras no nosso contexto diário, no nosso contexto vivencial, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né. Eu preciso então estar completamente envolvido nessa homilia, para que Deus me toque e eu possa ser alimentado realmente pela palavra dele. Dando continuidade, o próximo momento é a profissão da fé. É onde nós, fiéis, renovamos a nossa fé. É realizada todo domingo, missa de festa, né? Onde nós, após a homilia, professamos a nossa fé através da reza do credo, ou seja, a oração do creio em Deus Pai, né? É uma oração forte, onde a assembleia em pé se põe para renovar sua fé. Não é um canto, né, qualquer, e nem uma oração, texto comunitário que é lido. É realmente uma renovação individual da fé de cada cristão. É o momento onde nós nos colocamos em pé, né, para renovar a nossa fé, né, pela palavra que foi proclamada através da homilia, né. É um momento, agora que eu vou até ler aqui, ó, no credo, se trata de um resumo, ele não é simplesmente um resumo de algumas verdades, né? Mas sim da evocação de como Deus se manifestou como Criador e Pai, como Salvador em Jesus Cristo, seu Filho, e como doador de seu Espírito Santo, como fonte da Igreja, como perdão dos pecadores e como poder de ressurreição. Então, qual que é o objetivo dessa profissão de fé? Realmente levar o povo a uma resposta de adesão à palavra de Deus que foi ouvida nas leituras e na homilia, né? Recordar o povo, a assembleia, cada um de nós, a regra da fé, antes de começar a celebrar a liturgia da Eucaristia. Então é um momento em que, juntos ali, em oração, eu renovo individualmente essa fé que eu recebi lá no batismo, em que eu reforço que eu creio e acredito nesse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e que Ele se doou e se sacrificou pela remissão dos nossos pecados. É muito linda, é muito linda. A nossa liturgia da palavra é reforçada por essa oração individual, é muito poderosa. Renovar a nossa fé, toda Santa Missa é importante. Próximo momento é a oração dos fiéis, né? É o momento em que a palavra que foi proclamada para nós, que nós ouvimos, que nós meditamos, né? Durante toda a homilia, nos alimentamos dela, vai se tornar súplica da comunidade ali presente em pedidos, né? Então, o dirigente da celebração, que é o sacerdote, vai convidar a cada um de nós fiéis ali naquele momento
a se erguer a Deus através das súplicas, né? Por meio de oração, a gente consegue se aproximar mais de Deus. Então, nesse momento em que são feitas as leituras de cada pedido lá na frente e a Assembleia responde aquela resposta que é determinada em cada Santa Missa, com alegria, com a certeza de que Deus está nos ouvindo e nos atendendo, eu também posso colocar os meus pedidos. Eu também posso fazer as minhas súplicas particulares, né? Eu também posso colocar tudo aquilo que eu espero de Deus, clamando, acreditando em tudo aquilo que eu me alimentei através da palavra de Deus nas leituras e na homilia. Dessa forma, no nosso bate-papo de hoje, nós comentamos sobre a liturgia da palavra. Olha como é importante cada passo, cada momento vivido, né? A gente relembrando um pouquinho lá dos ritos iniciais, o quanto eles foram importantes para nos introduzir para a liturgia da palavra, né? E através da liturgia da palavra, eu consegui me alimentar, eu consegui estar na presença de meu Deus, eu consegui realmente me entregar e sentir a presença dele, causando os famosos questionamentos depois aqui dentro de mim, né? Então é muito importante que eu vivencie cada momento da Santa Missa e assim eu possa realmente participar da Santa Ceia vivida em cada missa, em cada comunidade, em cada paróquia. E é por isso que eu venho convidar você a compartilhar aí, ó, @Vale de Deus Podcast. Entra lá, se inscreve, compartilha. Por favor, nos dê o retorno, coloca nos comentários se tá meio confuso ou não, se tá sendo fácil de entender, né? Às vezes o episódio tá ficando meio comprido, dependendo do assunto. Se vocês preferem que a gente divida em mais episódios, aguardo um retorno de vocês, tá bom? Para ver se tá ficando gostoso, porque tá sendo muito bom. Estamos crescendo junto, tá ok? Deus abençoe e até o próximo episódio.